Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. É engraçado, o apóstolo Paulo fala assim: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Agora, você sabe, como é que a gente pode combater, quer dizer, lutar? Como é que a gente pode lutar na base da emoção? Você já viu amor na guerra? Eu tenho que matar para não morrer. Como é que eu vou usar o sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia para com o inimigo? Não existe. Não tem. Se eu for usar a minha compaixão para com o inimigo, ele vai me matar e vai vencer. Ora, bolas, assim é a fé. Pouco a pouco você está recebendo informações que são de vitais importância para a sua vida, para a manutenção da sua salvação. Porque não são poucos, a maioria dos crentes que tem por aí, inclusive pastores, bispos, etc., tudo endemoniado, tudo perturbado. E eu digo isso com a mais absoluta certeza. Você se lembra quando Jesus veio aqui? Quem foram os seus maiores adversários? Os maiores adversários de Jesus foram o seu povo, os judeus, os filhos de Israel. Os nossos maiores adversários nesse mundo são os que professam a fé cristã. São mais adversários do que as próprias pessoas que não congregam a fé cristã. Por que essa guerra? Por que esse espírito? Por que essa luta tão cruel? Porque essa gente nunca nasceu de Deus. Sempre foram envolvidas com uma fé emotiva. Você sabe que a fé exige ação, né? Atitude. Você tem que combater, você tem que agir a fé. Mas como você pode agir a fé se você está numa fé emotiva? Como é que a fé emotiva é covarde? Você sabe disso? Você pode verificar que as pessoas que são crentes, mas são fracassadas na vida espiritual, e inclusive elas condenam a Igreja Universal do Reino de Deus justamente por isso, por causa da nossa coragem. Como é que vocês têm a audácia, dizem eles, de cobrar de Deus, de exigir de Deus? Porque nós temos uma fé inteligente. Nós usamos a fé com inteligência. Eu quero lembrar que Gideão tinha uma fé inteligente. Quando o anjo apareceu para ele e disse: "O Senhor é contigo, homem valente", Gideão imediatamente retornou e disse: "Olha, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos dizem que o Senhor fez no passado?" Então, Gideão não aceitava que, tendo um Deus tão grande, vivesse submetido à escravidão pelos inimigos. Não é possível isso. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente tem uma fé e nós a usamos com a inteligência, a fé racional, a fé sobrenatural, nós temos a coragem de cobrar de Deus. Da mesma forma como Moisés, por exemplo, Moisés disse: "Senhor, mata-me, mas não me deixa ver a minha derrota." Ele falou isso. Também Abraão disse para Deus, depois que Deus lhe apareceu, quando ele salvou o seu sobrinho Ló, lá daqueles reis que o haviam raptado, Deus apareceu para Abraão e disse-lhe: "Eu sou contigo." E Abraão disse: "Mas espera aí, Senhor, se o Senhor é comigo, por que o Senhor não me deu o filho
que eu tanto venho perseguindo, que eu tanto venho buscando. Quer dizer, Abraão cobrou de Deus porque ele tinha uma fé inteligente. Moisés cobrou de Deus porque tinha uma fé inteligente. Gideão cobrou de Deus porque tinha uma fé inteligente. E todos os homens de Deus cobraram. O próprio Jacó cobrou de Deus. Disse, olha, se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e me der roupa para que me vista, e me fizer voltar em paz para a minha casa, então eu te darei o dízimo de tudo que eu receber, e o Senhor será o meu Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a fé é usada com inteligência, ela é agressiva, ela é corajosa, ela é uma fé valente, ela é uma fé intrépida, ela é uma fé que não está nem aí para o que os outros dizem ou deixam de falar. Ela é uma fé agressiva, ela sabe o que quer, da forma como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido. Ora, por outro lado, a fé emotiva tem feito os crentes fracassados, endemoniados, perturbados. Não, eles não têm coragem para sacrificar, para seguir Jesus. Eles não têm coragem para tomar a cruz e seguir Jesus. Muito pelo contrário. Eles cortam os braços da cruz, eles cortam o pé da cruz, eles fazem a cruz pequenininha, a cruz ser mais confortável de carregar. Essa é a realidade. Por quê? Porque vivem numa fé emotiva. A verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente vive o combate da fé, quando a gente combate pela fé, porque a fé é uma arma que Deus nos deu para combater o mal, para combater as dúvidas, para combater as forças do inferno, são espirituais, e a gente tem que ter uma força, uma arma, uma ferramenta espiritual que é a fé, mas essa ferramenta tem que ser inteligente. Quando nós temos essa ferramenta e não a usamos com inteligência, não a usamos com a coragem, com audácia, para tomar posse daquilo que Deus tem prometido na sua palavra, então essa fé se torna emotiva. Então vem aquela situação de emoção. A pessoa chora na reunião, se entrega para Jesus ali na hora da reunião, a música bonita, canta, chora. Aquelas pessoas são verdadeiras carpideiras, choram e se derramam, se derretem em lágrimas e louvam o nome de Jesus, levantam as mãos e etc. Mas quando saem dali, voltam a cometer os mesmos erros, voltam a cometer os mesmos pecados, voltam a fazer as mesmas coisas erradas que faziam até então. Por quê? Porque vivem numa fé emotiva. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, o apóstolo Paulo disse, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Você pode ler isso em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual tu foste chamado. A verdade é que você, minha amiga, ou é da fé que conquista, ou é da fé que é conquistada. Porque a fé que o diabo usa aí é a fé emotiva. O diabo deita e rola nesses crentes fracassados, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas, desgraçadamente, são fracassados. E não são fracassados apenas na vida secular, não, na sua profissão, não. Pior, são fracassadas espiritualmente. Estão sempre caindo no pecado, estão sempre se deixando levar pelos vícios do pecado, estão sempre
caindo nas garras do diabo. Mas todo domingo está na igreja, quarta-feira está na igreja, está lá cantando, está lá orando, mas as palavras são vazias. Por quê? As suas orações não têm retorno. Porque a sua fé está envolvida com a emoção, está envolvida com sentimentos. A pessoa que vive na fé emotiva, ela não tem forças para resistir, ela não tem equilíbrio espiritual. Então, ela vê uma coisa gostosa, ela quer tomar posse daquilo. Você vê que há pessoas que são compulsivas, né? Que são compradores compulsivos. E assim também são pessoas da fé compulsiva. Aquela fé que deseja tudo que vê. É uma fé emotiva. É a fé da inveja. Não é? A pessoa vê o seu irmão com um carro melhor, fica com inveja. Não quero dizer com isso que você não tem o direito de comprar até um carro melhor, mas você não pode olhar para o seu irmão com aquela inveja, porque aquele espírito de inveja de Caim continua nos dias de hoje. E nós temos, então, num quadro tétrico, num quadro feio da fé emotiva, essa situação. As pessoas têm inveja. Embora conheçam a Bíblia, embora orem a Jesus, embora venham na igreja e façam as suas orações longas, e fazem os seus louvores, levantam as suas mãos, não vai acontecer nada, não acontece nada na vida dessas pessoas, porque elas vivem na base da fé emotiva, e não é pela fé emotiva que a gente vence pela fé que é usada com inteligência, que é usada com a razão. É a fé espiritual. Por exemplo, eu não vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi o meu Senhor. Mas eu tenho certeza que Ele existe. Quer dizer, e que Ele certamente vai me trazer a salvação eterna. Vai me levar para a eternidade com Ele. Eu sei que Ele vai vir a este mundo e vai me resgatar. Se Ele não vier até a minha morte, eu vou até Ele. Mas uma coisa vai acontecer, a minha alma estará eternamente com Ele. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Deus até permite que a resposta do milagre, a resposta dele, venha demorar um pouco para ver até onde vai a nossa fé. Até onde vai a nossa perseverança. Então muitas pessoas, infelizmente, desanimam no meio do caminho. E por isso elas estão caídas por aí. Estão desanimadas, perdidas, desorientadas.
Mas aquelas pessoas que perseveram, que insistem, essas são as pessoas fortes. O fraco não insiste, o fraco não persevera, o fraco desanima diante das primeiras adversidades. Mas o forte não. O forte não se abate. Então você vê aí, às vezes, o cara sarado, uma mulher também sarada, né? Fazendo academia, fazendo exercícios e sendo aquela criatura forte, saudável e tal. Às vezes ela é forte por fora, o corpo dela é forte, mas o seu espírito é fraco, porque não persevera na fé. Quando a pessoa persevera na fé, ela é forte. E ela persevera até conquistar. Ela morre, pode até morrer lutando, mas ela não desiste. Isso é que faz a gente conquistador, vencedor. É por isso que Jesus disse lá nas cartas apocalípticas, ele disse que o vencedor, só o vencedor herdará todas estas coisas. Só o vencedor sentar-se-á com ele no seu trono. Justamente porque Deus não se alia com o fraco. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, nós falamos de fraco no sentido de perseverança, porque a fé exige perseverança. A fé exige que nós sejamos perseverantes. E aí está a diferença entre o forte e o fraco. Quem é forte, persevera até o fim. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Mas nesta quarta-feira, às 20h, eu estarei aqui no Templo de Salomão, na noite da salvação. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.